Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 14, versículo 32 ao 42. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua Palavra. Obrigado pela vida. Obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos despertou. E agora pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Pai, para entendermos a leitura. Em nome de Jesus, amém. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, aqui é uma cena para nós lembrarmos da humanidade de Jesus. Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele também sentia o que Jesus sentiu, a necessidade de alguém para compartilhar o sofrimento, para tem um texto do apóstolo Paulo, que é, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é Filipenses capítulo 4, versículo 13 e 14, né? No capítulo, versículo 13, ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, mas no versículo 14 ele fala: no entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Quer dizer que, mesmo nós tendo tudo que nós precisamos em Deus, tem uma parte humana, né? Uma parte que a gente precisa de calor humano. E Jesus, como ser humano, ele também sentiu isso. Por isso que ele levou consigo Tiago, Pedro e João, para estarem com ele, vigiarem com ele, para ele sentir esse calor humano, essa companhia, esse apoio. Mas, infelizmente, eles não estavam ali, né? Não estavam, mas não estavam, né? Não estavam ali com ele, né? Apoiando, né, nas suas aflições, orando com ele, enfim. Jesus pegou eles dormindo, né? E Jesus falou especialmente com Simão, aquele mesmo que disse que não trairia, que não negaria Jesus, né? E Jesus estava vendo como se daria, né, essa negação. A primeira vez que ele negou Jesus foi ali no Getsemane, não conseguindo vigiar, como ele fala aqui, né? Não consegui vigiar nem uma hora. E Jesus deu ainda o alerta para ele, que serve para todos nós, né? No versículo 30, deixa eu ver aqui qual é.
38, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, ou seja, Jesus quer dizer para Pedro, né? E para nós, né? Realmente, eu sei que vocês estão do meu lado, me amam, não pretendem me negar, não pretendem me trair, não pretendem me abandonar. Ou seja, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não existe só uma natureza dentro de vocês, não existe só uma natureza dentro de nós. Não existe só a natureza espiritual, a natureza que está pronta, a natureza que quer servir a Deus, quer ser fiel a Deus. Existe a natureza pecaminosa também, a natureza que ainda é escrava do pecado. Essa natureza só vai ser arrancada de nós no momento da transformação para o arrebatamento. Enquanto esse dia não chegar, nós temos que conviver com essa natureza. E a solução é vigiar e orar. O dia que nós não vigiarmos, Satanás nos pega e nós caímos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E foi o que faltou para Pedro. E foi por isso que ele não conseguiu ser fiel como ele esperava que seria. Mas nós vamos entender melhor a queda de Pedro na leitura de amanhã também. Então, o primeiro passo aqui da queda de Pedro foi ele não ter vigiado e orado. E é o primeiro passo de todo cristão. Deixar de vigiar e de orar. E que fique esse alerta para nós. Então, nós temos duas mensagens principais que eu consigo enxergar aqui nessa leitura. A necessidade que nós temos uns da companhia dos outros, do apoio dos outros. Então, como irmãos, como amigos, irmãos de fé, precisamos apoiar uns aos outros, saber as necessidades espirituais, às vezes até mesmo materiais dos nossos irmãos e apoiar. Às vezes é uma perda de um ente querido, às vezes é uma preocupação, uma angústia, e sempre precisamos estar junto com nossos irmãos. Somos irmãos, né? É assim que nós chamamos uns aos outros. Jesus mesmo sendo humano, mesmo sendo filho de Deus, mas tendo a sua natureza humana, ele necessitou desse momento e seus discípulos não estavam lá para ele. As pessoas que ele escolheu a dedo para estarem com ele ali não o apoiaram. E a segunda lição é a parte de vigiar e orar. Então, tinha dois sentidos ali. O sentido do apoio humano que Jesus precisava e também o sentido da necessidade deles próprios de vigiarem e orarem para não caírem, né? E assim tem mais uma lição, né? Que é a lição da oração que Jesus fez, né? Versículo 36, né? Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, né? Tudo que é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, uma oração que nós precisamos também aprender a fazer. Jesus queria muito se livrar daquele momento. Ele estava tomado de pavor, de angústia. Algo que nós nunca jamais vamos sentir. O que Jesus sentiu, nós nunca jamais vamos sentir. Talvez algo parecido, algo que lembre, mas não no mesmo nível. Porque o que Jesus sentiu foi como que o desligamento do Pai. Ele que era um com o Pai desde a eternidade. Nunca houve um momento no tempo em que Jesus não estivesse ligado ao Pai. E naquele momento ele precisava enfrentar a punição que o próprio Pai iria infligir ao pecado. E aí o pecado da humanidade toda estava sobre ele. Então não ia ser uma punição branda, ia ser
a ira divina, toda a ira do Pai contra o pecado seria descarregada sobre Cristo, aquele que era um com o Pai. Então era algo estranho em toda a eternidade. Nunca havia acontecido algo assim. Então isso nós nunca jamais vamos sentir, esse peso do pecado da humanidade toda sobre Cristo. E esse afastamento do Pai é que causava tanto pavor, tanta angústia. E ainda tinha outro ponto, a rejeição do seu próprio povo, das pessoas a quem ele veio salvar. Era uma dor humana e divina. Então tudo isso. E Jesus queria poder escapar daquilo. A sua natureza humana não conseguia suportar. E ele pedia a Deus, se possível, que retirasse. Ele sabia que tudo era possível, Pai, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E às vezes nós falamos para Deus, eu não aceito. Às vezes por coisinhas tão pequenas, comparadas ao que Jesus passou, a gente diz para Deus, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor. Eu sou teu filho. E Jesus era o que mesmo? Jesus também não era o filho? E aliás, se existe alguém digno de ser chamado filho de Deus, esse alguém era Jesus. Mas ele aceitou o que Deus tinha para ele. A resposta de Deus nós sabemos qual foi, mas ele aceitou na sua própria oração, pedindo que fosse poupado. Ele aceitou o não de Deus na sua própria oração. E nós, quando estamos orando, nós estamos dispostos a aceitar o não de Deus? Vamos glorificar Deus mesmo assim? Como Jesus fez, como Jó fez? Que nós possamos também pensar nessa lição de nós entregar nossa vontade na mão de Deus, porque realmente não é fácil. Às vezes a gente quer tanto algo e Deus não dá, mas Deus sabe o que é melhor. Em relação a Cristo, né? Claro que o melhor era Jesus passar por tudo aquilo, mas não é fácil. Não, no momento da aflição, da dor, a gente não consegue entender tudo. Tanto que Jesus na frente ele fala, Pai, por que me desamparaste? Mesmo que sabemos que foi uma citação de um salmo, né? Mas mesmo assim havia algo da experiência de Cristo ali sendo exprimido. Jesus sentiu a falta do Pai. Jesus sentiu o abandono por parte do Pai. Mas não que o Pai tinha o abandonado, mas ele precisava sentir, ele precisava enfrentar sozinho. Em certo sentido, é algo muito misterioso, né? Porque o Pai nunca abandonou o seu filho, nunca abandonou o filho. Mas em certo sentido, Cristo precisava enfrentar a punição pelo pecado. E a punição pelo pecado é o desligamento de Deus. Essa é a pior punição. Deus sendo a própria vida e nós sendo mortais. No momento que a gente se desliga totalmente de Deus, a gente perde a vida. Aí que acontece a morte eterna. E Jesus teria que passar por isso. E ele passou. Então que nós possamos aprender essas 3 lições, né? Apoiar uns aos outros, reconhecer que precisamos uns dos outros, estar disposto a aceitar o não de Deus e não esquecer de vigiar e orar, porque a carne é fraca e não podemos usar isso como desculpa, porque Jesus já avisou que a carne é fraca e nós sabemos disso e sabemos qual é a solução: vigiar e orar. Amém? Vamos orar então. Obrigado, Senhor,
por esse privilégio de termos esse aprendizado a cada dia, estudando a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a aprender essas lições, colocar em prática e aprender mais coisas, Senhor, desse e de outros textos que vamos continuar estudando. Pai. Abençoa o nosso dia, dá-nos a Tua proteção, Tuas bênçãos, forças, Pai, nessa jornada, até as mansões celestiais. Pai. Tudo que nós precisamos, Senhor, é ser submissos a Ti, vigiar, orar, não permitir que o eu fale mais alto e aceitar, Pai, a Tua vontade, mesmo que às vezes não seja mais confortável para nós, mas aceitar de bom grado, porque é o melhor e um dia saberemos por quê. E que possamos, Senhor, apoiar uns aos outros nessa jornada que às vezes é tão difícil, que possamos ser irmãos no verdadeiro sentido da palavra, Senhor. Ajudando, Pai, nossos irmãos que estão precisando de conforto, de ajuda. Então, são essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.